Então, de imediato, nós passamos para a próxima palestra, né, que é intitulada Ciência e Tecnologia no Cotidiano das Escolas. E temos o privilégio de apresentar aqui conosco Thelma Luqueta e Ecleia Conforto. Thelma é formada em Estatística pela Universidade Unicamp e sócio da EA em Finanças Serviços e tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro. Liderou e representa grupos de diversidade e inclusão e foi responsável pela criação do Data and Analytics Academy. Ecleia é doutora em Desenvolvimento Econômico. Ecleia Conforto é gestora do Instituto SESI de Formação de Professores. Possui sólida experiência em Economia da Educação, Ciência de Dados e Gestão de Projetos. Obrigado. Então, de imediato, com vocês, meninas. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiramente, enquanto a gente resolve os problemas... Ah, já deu certo, vocês são rápidos, hein? Gente, eu estou impressionada com a qualidade, já falei aqui para algumas pessoas do SESI, com a qualidade desse evento, com o nível alavancado das pessoas que estão vindo aqui falar. É uma honra estar aqui representando a UI, que é a empresa ao qual eu sou sócia, para falar junto a vocês, especialistas dos setores de educação. Eu sou formada na Unicamp em Estatística, também sou uma matemática, e a minha vida toda, as minhas experiências com educação foi muito relacionadas a trabalhos voluntários. Sempre gostei muito de ensinar, mas sempre pensando no trabalho voluntário. Nunca tive isso como uma profissão. E queria compartilhar com vocês, e eu estava falando sobre isso na hora do almoço, que o meu maior desafio foi durante a pandemia, onde eu tive que deixar de atuar, né, com a área técnica, 100% técnica. Eu tenho 200 pessoas no meu time. A UI é uma empresa que é global, é uma empresa americana, mas só que no Brasil a gente tem 10 mil funcionários. Dentro da minha estrutura, uma estrutura focada em serviços financeiros. Então, os meus clientes são os bancos, as seguradoras, as fintechs, são empresas do setor financeiro. E eu tive que deixar, no momento, de atuar como uma líder técnica, né, do setor financeiro, para trabalhar com pessoas, comportamentos. E comecei a entender a dificuldade que vocês têm no dia a dia, estava conversando sobre isso no almoço, porque durante a pandemia a gente teve uma oferta, né, de empregos. Assim, o mercado fez uma bolha. E a molecada, né, a geração de hoje, que eu acho que esse é um dos assuntos que eu queria conversar muito com vocês. Depois eu quero conversar nos bastidores para entender como é que vocês estão fazendo para lidar com essa mudança dessa geração. Porque, na minha geração, eu firmava um acordo, né, de trabalho, ou mesmo na compra de um imóvel, ou na compra de um carro. Eu negociei, está negociada a minha palavra, isso vale até a minha morte, né? E eu me passando por uma situação onde eu tinha acabado de fechar um acordo com um profissional que estava querendo entrar numa multinacional, com o tamanho da UI. UI é Ernst Young, acho que vocês conhecem mais como Ernst Young. É uma Big Four, uma empresa de auditoria, e todas as empresas de Big Four deixaram um apelidinho aí para as organizações. E eu me vi num momento onde eu tinha que trabalhar a retenção desses profissionais, mesmo antes de eles entrarem, porque eles tinham acabado de negociar um salário comigo, assinaram a proposta, nem tinham entrado na firma e já estavam querendo sair para uma nova proposta de trabalho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo com esses adolescentes? Como é que eu lido com isso?
E hoje eu preparei uma série de slides bonitos aqui, com o uso do GPT, com o uso do Journey, para quem gosta da área de tecnologia. Fui buscando também as imagens, né, e o próprio chat da própria organização para poder estruturar uma apresentação bonita, só que meu amigo Tiago falou tudo que eu queria falar. Como assim? Mas, então, eu falei para as meninas, eu vou improvisar. Vou dar o meu jeito de consultora aqui. Não é? Mas, mesmo assim, eu vou passar com vocês meus slides bonitos, né? Minhas imagens. Poxa. Então, assim, como é que eu queria começar, né, tudo isso? A gente já vive no mundo de tecnologia. A gente está interagindo a todo momento com tecnologia. Começa desde a Revolução Industrial aqui. Não vou ficar relembrando, senão o professor Everton aí vai querer me corrigir. Eu almocei com ele hoje. Mas começou com a Revolução Industrial, depois teve acesso da internet a todos, não, acesso aos computadores a todos, depois o acesso à internet, depois a mobilidade com celulares, e aí chega esse negócio de ChatGPT, de inteligência artificial, e democratizou, né? Então, a gente não tem mais como frear a inovação e a tecnologia. A gente realmente tem que acompanhar esse negócio, tem que fazer acontecer. Aqui eu trouxe uma série de tipos de tecnologia que estão no nosso dia a dia que muitas vezes a gente nem percebe, né? Dispositivos eletrônicos, internet, avanços médicos, a própria telemedicina, que foi uma evolução. A gente dá a opção para algumas pessoas que não têm, né, como se locomover para fazer uma consulta médica. E a questão da inteligência artificial, aprendizado de máquina. E aí, assim, né, todo mundo fala, vou fazer um parênteses na inteligência artificial, porque eu falei que eu ia improvisar. Espera aí, que eu estou passando meus slides bonitos antes de eu falar. Pô, assim também não dá, né? Mas a inteligência artificial, para quem não sabe, já existe há bastante tempo. Alguns matemáticos estatísticos que aqui estão sabem disso. E o que aconteceu agora é que a gente ganha uma robustez por trás disso, que a gente pode trazer a parte do generativa, né, que é a parte de você ter o comportamento humano ali para se relacionar. E eu vou começar a antecipar um pouco minha pauta para provocar até vocês. Depois, no final, eu vou voltar nesse assunto, mas para vocês já irem pensando. Como é que nós, professores, profissionais da educação, que aqui estamos hoje, consultores, analistas de poderes públicos, que aqui estão, e me sinto honrada por estar aqui do lado desses profissionais, o professor, que também fiquei muito emocionada, né, de estar participando aí de um evento junto a ele. Como é que a gente vai pensar nas nossas profissões daqui a um tempo? Como é que a gente vai... qual será a nossa forma de prestar? No caso, eu como consultora, como é que eu vou prestar meu serviço? Vocês, como é que vocês vão dar as aulas de vocês? Então, fica uma reflexão, a gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. E aí eu entro dentro da nossa agenda, né? Então, bom, tecnologia está envolvida no nosso dia a dia e qual que é a importância desse tema nas escolas? E aqui eu entro na pauta do nosso amigo Tiago, que é preparar os estudantes para o mundo, estimular o pensamento crítico, desenvolver as habilidades cognitivas, promover a criatividade e inovação, compreender o mundo ao nosso redor e formar cidadãos conscientes. Aqui eu tinha todo o detalhamento. Não vou passar, vamos tentar mudar um pouquinho para não ficar sendo repetitiva aqui com vocês. E aí a gente sabe que a gente tem alguns desafios dentro dessa agenda, né? Os professores estão lá, e aí vou fazer um parênteses. Eu nunca tinha visto, eu já visitei algumas escolas, a UI tem parceria com muitas organizações, pessoal, faculdades. Eu nunca vi professores tão bem preparados e uma estrutura tão legal quanto eu vi aqui hoje. Isso que a Ecleia me falou que eu não vi nada, que amanhã ela vai me carregar e vai me levar para ver mais coisas. Então, vocês realmente estão à frente de muitos professores e muitos profissionais de educação. Sintam-se orgulhosos por isso, porque eu realmente fiquei impactada. E falei para o meu marido, que está aqui, eu trouxe até ele, falei, venha ver, porque realmente é uma estrutura diferenciada. Achei o máximo e assim, acho que vocês têm que ter orgulho de tudo isso que vocês estão construindo. Mas há desafios, a gente sabe, né?
no Brasil e no mundo, referente à falta de recurso, formação de professores, infraestrutura inadequada, resistência à mudança e desigualdade de acesso. E aí, como é que a gente supera esses desafios? De novo, não vou ser repetitiva, já vimos isso umas 2 ou 3 vezes hoje, mas sim, precisamos investir em recursos. Precisamos fazer parceria com empresas privadas, com o próprio governo, entender como é que a gente trabalha esse tema e potencializa nas escolas. Precisamos formar professores, né? Oferecer programas de formação, capacitação, preparar o professor para lidar com essa geração nova, para lidar com comportamentos que até então a gente não conhecia, que às vezes a gente tem dificuldade de lidar até com os nossos filhos, quanto mais filhos dos outros, né? Eu vi uma reportagem essa semana de um professor que chamou a atenção de um aluno, mandou uma cartinha, e os pais o ameaçaram de volta, e eu fiquei bastante impactada. Eu falei, uau, como é que é ser professor agora, nessa nossa realidade? Então, sim, precisamos municiar todos os professores, vocês, profissionais da educação, para estarem preparados para lidar tanto com a tecnologia e ciência, que é um tema super relevante, mas pensar em ajuda para a gente trabalhar comportamentos de uma geração que a gente desconhece e que é completamente diferente do tradicional. E aí é nesse tema que eu vou pegar um pouco mais com vocês para a gente tentar sair do mesmo, né? Tentar trazer novos assuntos. A infraestrutura adequada, a gente precisa ter, vocês têm uma infraestrutura muito legal, como eu comentei. A inovação pedagógica. E aí, fazendo um paralelo com a inteligência artificial, né? Como é que a gente pensa em como a inteligência artificial vai se tornar nosso aliado, mas com uma cabeça nova, né, gente? Até porque inovar do mesmo jeito não é inovação, é sustentação. É o sustain que a gente fala. Então, inovar é realmente pensar fora da caixa. Há vários casos de uso no mercado, que a gente sabe, Kodak, aqueles casos de marketing, né? Que a gente fica pensando, o cara da Kodak, eu não me lembro agora os especialistas, eu realmente não lembro o nome, mas o cara que inventou a máquina digital, ele chegou lá, presidente da Kodak, falou, então, eu trouxe um negócio inovador para você, naquela época, né, isso? E o presidente da Kodak falou, uau, você está me trazendo aqui uma máquina digital? Você sabe quanto que é a nossa receita da firma e quanto que é a representatividade dos filmes da Revelação dentro da nossa receita total? Não venha com essa ideia para mim. E a gente viu o que aconteceu. Chega o Instagram e acaba com tudo isso, né? Então, quando a gente fala em inovar, pessoal, inovação pedagógica, eu pouco conheço sobre a profissão de vocês. Sou muito humilde aqui para falar, né? Não tenho eu que ensinar ou falar qualquer coisa, mas quando a gente fala em inovar, a gente precisa pensar com uma cabeça nova e não com a cabeça velha, porque tudo está mudando e se a gente tentar fazer mais do mesmo de forma diferente, não é inovação. E aqui a parceria, como eu já tinha comentado. Eu pus até a mãozinha da UI aqui para mostrar a nossa marca. Eu acho linda essa foto. Essa foto é uma foto que me emociona, e quando eu fui trazer a questão da promoção da igualdade de acesso, eu quis trazer exatamente essa foto, porque mostra a foto de um menino que mora com a avó numa zona rural e que ele está com um computador na mão, né? Talvez não seja o mais novo, o mais atual, mas está digitalizado, né? Então, a gente precisa fazer com que essa igualdade aconteça. E, infelizmente, o nosso país ainda está muito longe, né? E essa foto eu também adoro, que é a questão do engajamento na comunidade. Então, é a gente aqui, eles estão com uma placa, né, na mão, mas estão aqui trabalhando em conjunto para trazer e engajar o aculturamento, né? Porque, como foi dito aqui anteriormente, ainda há muita resistência e preconceito dentro da agenda. E como é que a gente desvincula isso ou traz uma mudança de paradigma para que as pessoas se sintam mais encorajadas a inovarem, a usarem a tecnologia?
E aí, eu vou fazer uma pausa aqui em relação aos alunos. Do que adianta nós, profissionais de tecnologia, profissionais da educação, profissionais de todos os setores, estarmos aqui todos atualizados, falando sobre como inovar, como fazer diferente, falando sobre comportamento humano, como é que a gente trabalha isso junto ao aluno, o aluno no centro, o professor no centro, coisas legais que eu ouvi hoje. Mas, se o aluno não estiver engajado, a gente não sai do outro lado, e era sobre o que eu comecei a minha narrativa aqui, né? Como é que a gente entende esse comportamento e faz com que o aluno se sinta engajado? O Tiago mostrou aqui a foto, uma inteligência artificial para acompanhar os alunos prestando atenção. A gente teve aqui os nossos colegas também falando sobre como manter a atenção dos alunos. E será que a gente não tem que parar um pouco, dar um passo para trás e tentar entender um pouco dessa nova geração, para ver como é que eles se engajam nessa agenda e nos ajudem a transformar, a fazer essa agenda de transformação? Porque essa molecada que vai transformar. Se eles não quiserem fazer, a gente não consegue sair do outro lado sozinhos. Eles que vão ter que puxar essa corda. Na minha opinião, e estou aqui falando não como um profissional de educação, estou falando como um profissional que faz uso do trabalho que vocês fazem com esses adolescentes, porque quando eles chegam para mim, eles já passaram por vocês, né? Mas como é que a gente faz para engajar essa galera? Como é que a gente faz para eles buscarem conhecimento? Pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou profissionalizando os meus 200 profissionais em tecnologia em nuvem, né, para eles trabalharem em nuvem para aumentar a quantidade de dados, fazer estudos e tudo mais. Eu tenho uma parceria com a Microsoft e eu tenho uma trilha de conhecimento com esse parceiro. Se o aluno de vocês e meu profissional quiser fazer como pessoa física essa trilha, eles teriam que desembolsar R$60 mil. Perguntem quantos % fizeram a trilha inteira. Não passou de 20%. E aí, eu tenho que ficar fazendo iniciativas de engajamento, inventando gamification, inventando desafios internos, competições internas, homens versus mulheres. Tenho que ficar... Por isso que eu falei, eu estou deixando de fazer as minhas atividades técnicas para ficar pensando em como engajar essa galera, para que eles estejam prontos para eu alocá-los dentro dos meus clientes. Porque eu trabalho com as principais instituições financeiras da América Latina. E essa galera não quer especializar em nuvem, que é o assunto da vez, que é o básico, já virou Excel, gente, isso. E aí, como que eu lido com essa situação? Então, por isso que eu falei assim, bom, já falaram sobre tecnologia na escola, então vamos abordar o aluno. Eu acho que aqui é o nosso principal desafio. E a gente vai ter que refletir, 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 e talvez a gente não saia do outro lado, e refletir, 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 e continuar refletindo. Até a gente pegar o fiozinho da meada e conseguir virar a chave. Eu tenho filhos em casa, eu tenho o mais novo, a gente ainda está entendendo o que está acontecendo na cabecinha dele, que tem 12 anos. Então, a gente fica ali, com medo. Será que é isso? Será que não é isso? E fica o pai e a mãe aqui desesperados, tentando entender. Então, fazer essa galera buscar conhecimento, participar de clubes e atividades extracurriculares, clubes de robótica, grupos de estudos, hackathon, galera, hackathon, que é um tema que está super na moda, que é onde grupos se reúnem através de uma composição, uma squad, que a gente chama, e ficam ali trabalhando em conjunto para sair do outro lado e entregar uma solução usando a tecnologia. Vocês falaram aqui, né, da questão de criar ou desenvolver o comportamento, que não é só o copia e cola. Vocês falaram sobre isso hoje. Aqui a gente tem que pôr a galera para praticar. Compartilhar ideias e sugestões.
ser agentes de mudança, organizando eventos, palestras, workshops, criando grupos de estudo ou tutoria. Colaborar com professores e colegas para promover a conscientização. Participar de programas de liderança onde podem ter voz ativa na defesa da inclusão da ciência e tecnologia nas escolas. A gente precisa incentivar essa galera a fazer isso. Porque, se eles não estiverem engajados, a gente pode se capacitar. Amanhã está todo mundo aqui no ChatGPT, dando aula, usando inteligência artificial em real time, dados na nuvem, tudo que vocês ouvem de tecnologia atualmente. Mas se essa galera tiver com a câmera desligada, ou tiver com a cabeça super longe, desconectada, a gente não vai ter sucesso. Então, a gente precisa fazer com que eles se envolvam ativamente para a gente trazer um mundo mais inclusivo e preparando, né, os colegas, entre eles ali, para um mundo melhor. Todo mundo concorda? Eu também. E aí, eu trago o ponto que eu falei para vocês, que é a minha provocação. A inteligência artificial é um aliado ou é um ofensor nessa agenda? A inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém, gente. Um homem e uma máquina juntos é muito mais poderoso do que ou só uma máquina ou só um homem. A máquina tem poderes preciosíssimos. E eu não sei se vocês já tiveram a possibilidade de ficar brincando, né, em aplicativos de inteligência artificial. Eu já consegui decorar minha casa. Eu ficava colocando, eu quero ver uma sala com luz ambiente, tons de cinza, preto. Fiquei brincando para descobrir o que essa ferramenta pode fazer. E eu descobri que essa ferramenta vai trazer impactos muito importantes para os nossos alunos. Por quê? Se eles não fazem engenharia de prompt, que é o comando da máquina, corretamente, a gente não tem a melhor resposta do ChatGPT. Então, fiquem, ao invés de ficarem no Instagram